vocês que eu conheço já, tenho um carinho enorme por essa igreja. E é uma honra estar aqui novamente para essa aula que eu sou apaixonada. Pensa uma pessoa apaixonada pelo assunto. Oi. Tá vendo? Eu vou vendo as pessoas, eu quero abraçar. Mas não deu para abraçar todo mundo. Bom, então vamos esquecer a nossa agitação, né, do dia, aquela pressa, aquela correria. Queria que você fechasse os seus olhos onde você está. Inspire. Entrega para o Senhor este momento. Deixe que o Espírito Santo acalme o teu coração. Nós estamos aqui para aprender algo tão precioso do céu, algo que está na palavra de Deus para nós. Então, eu não trouxe um ensinamento humano, algo meu, mas algo que está na palavra viva e eterna de Deus. É isso que eu vou compartilhar com vocês. Então, continue com os seus olhos fechados e vamos entregar a Deus este momento, pedir que Ele tenha liberdade, que Ele toque os nossos corações e que seja um tempo precioso. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento quero te agradecer por esta oportunidade, te agradecer por cada pessoa que está aqui nesta igreja linda, te agradecer por este tempo, agradecer por essas verdades. Deus, nós queremos te conhecer, esta igreja tem sede de ti, esta igreja tem sede da tua palavra, não queremos andar em águas rasas, queremos nadar, mergulhar nas tuas profundezas, nas profundezas do céu, naquilo que o Senhor tem para nós. Senhor Deus, nós não queremos viver uma vida natural, mas queremos mergulhar no sobrenatural, viver a tua unção, o céu na terra, toda a tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus, seja neste lugar. Espírito Santo, tenha liberdade, quebranta os nossos corações, abre o nosso entendimento, Senhor, pois nós queremos sair daqui diferentes, nós queremos sair daqui renovados, cheios, transbordando da tua presença linda que está aqui neste lugar. Flui, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Que bênção. Olha, eu fico encantada com essa igreja. Eu não posso ficar falando coisas fora do contexto, porque o professor tem que se atentar à matéria. Mas eu fico assim, eu acabo escapando um pouco, mas eu prometo que eu não vou passar o horário, tá? Estamos começando no horário. Eu vou dar um intervalo para vocês, na metade, para vocês espreguiçar e falar, ai meu Deus, beber uma água e vai ser leve, tá bom? Mas eu não posso deixar de falar que quando a gente fala de identidade no reino, eu acredito que a coisa mais importante que nós somos não é o que nós temos, não é o que nós fazemos, não é o nosso passado, mas é aquilo que nós somos. E é legal porque às vezes na nossa célula a gente faz essa dinâmica. A gente fala, olha, eu queria que você se apresentasse. Quem é você? E aí a pessoa começa a falar, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou dentista. Eu falo, não, isso é o que você faz. É a sua profissão, mas quem é você? A pessoa não sabe responder. Daí a pessoa não entendi. Daí eu falo, bom, vou começar por mim então. Eu começo a falar que eu sou mãe, que eu sou sanguínea, que sou teimosa, que eu sou apaixonada por Jesus. Então a gente começa a falar a nossa identidade. E assim como você é único, você é única, nós temos uma identidade no reino de Deus. E é sobre essa identidade que vamos falar neste curso de 4 semanas. Amém? Quem está comigo? Pois fiquem sabendo que eu já contei aqui, ó. Brincadeira. Todas as pessoas, vou ficar conferindo quem que veio, quem que faltou. Mas é importante vocês ficarem nas 4 semanas, porque hoje é uma aula, uma de 4. Então, se você vem só hoje, você vai perder parte do conteúdo e vai ficar algo aberto aí na sua mente. Tá bom? A primeira pergunta que eu faço para vocês. Quem aqui frequenta uma célula? Levanta a mão. Uau!
Que bênção! Bom, eu frequento célula, eu lidero célula. Se eu falo, eu revelo a minha idade. A gente investe para não revelar, mas eu vou ter que revelar. O meu primeiro grupo foi no ano de 2000, na minha faculdade, a minha primeira faculdade. E eu fiz um grupo na faculdade e esse grupo ganhou vidas. Olha, é um sinal que eu tenho que falar menos. E aí essa célula multiplicou e graças a Deus vieram muitos frutos desse trabalho na faculdade. Hoje é muito comum célula em faculdade, mas lá em 2000 era uma coisa bem inovadora. E todo mundo falava, nossa, que ousadia, que ousadia. E foi bem legal essa experiência. E depois dessa experiência, eu nunca mais fiquei fora dessa visão. Não porque é uma visão que alguém me falou, não porque é um nome, não porque é uma moda, mas porque eu entendo como a forma mais simples de viver o cristianismo. E a gente vai entender o porquê. Então, a aula número 1, o tema da aula hoje é a história dos pequenos grupos. Você faz parte de uma célula, talvez o seu líder fique enchendo o teu saco. Você faltou, não pode faltar, e vem, e traz um amigo, e jantar de Lázaro, não sei se vocês fazem assim, lá em Itupeva a gente faz bastante. E o dia do amigo, e a célula, ela movimenta a igreja. É como se fosse o coração da igreja, aquilo que, aquela comunhão gostosa, aquela intimidade que nós temos com as pessoas, aquele lugar que você vai ser ouvido, aquele lugar que você é notado, porque é um grupo pequeno. Então, quando nós falamos de pequenos grupos, eu usei esse nome por quê? Porque célula é um nome novo. Até se você colocar no Google célula, vai aparecer um monte de célula de biologia. Daí você tem que pôr célula cristã, daí vem um monte de coisa. Mas célula é um nome novo. E é só um nome, mas eu quero falar algo que está acima desse nome. Porque pode ser um pequeno grupo, pode ser um grupo familiar, pode ser um GP, pode ser uma célula, que mais que chamam por aí? Culto caseiro. Existem vários nomes para esse trabalho, mas de onde veio esse trabalho? Como que tudo começou? Qual é a história dos pequenos grupos? Antes de entrar na história dos pequenos grupos, eu quero explicar uma coisa para vocês sobre conceito teológico, tá? Vocês sabem que eu sou teóloga, então eu sempre entro um pouco na teologia. Existem algumas verdades que nós vivemos, nós estamos acostumados a essas verdades, então nós nem questionamos elas. Por exemplo, Deus criou o ser humano debaixo de alguns princípios naturais. Um deles é fazer o bem, não importa a religião. Então é um senso comum de fazer o que é correto. Existem pessoas que fazem coisas erradas, mas existe um senso comum. Então se você pegar 10 pessoas na rua, pode ser que um é um bandido, mas 9 são pessoas do bem. Né? Não estou dizendo que é um cristão, que acredite em Deus, mas é o senso comum. Ou seja, Deus ele estabeleceu o ser humano para que ele tenha uma vida boa, para que ele agregue na vida das pessoas, para que ele faça coisas boas. Então, isso é um senso comum, é o senso comum da bondade. Então, isso é uma prova da existência de Deus. Existe essa verdade que permeia a nossa existência. Então, quando a gente fala de conceito, eu queria falar um pouquinho sobre o conceito de comunidade, de pessoas, porque para entender a visão, você tem que entender o porquê que nós nos reunimos, tanto no templo quanto nas casas. E quando você vê lá, né, desde quando Deus criou o planeta, e aí nós sabemos que foi uma recriação, né, não vou entrar nesse detalhe, porque já falei aqui, mas vamos pensar na história do homem. Quando Deus criou Adão e... Então aí nós já temos um princípio, o princípio de que Adão foi criado por Deus, né? E Eva foi criada através de Adão. Então já é aí um princípio que o homem tem que ter uma mulher e uma mulher tem que ter um homem. Então a gente percebe na Bíblia um padrão que Deus queria, o padrão ideal, que né, seria o casamento, né, a monogamia.
É claro que a gente sabe que na história do povo hebreu, na história judaica, na história mesmo dos povos antigos, a poligamia se tornou uma verdade, né, uma realidade, como em muitas culturas. Mas não é o projeto inicial de Deus isso. Então, isso é um conceito de que o homem tem uma mulher, um conceito de que esses dois eles têm uma família. Então, eu coloquei o desenho, né? E nós temos aí no Velho Testamento o conceito dos grupos, o conceito das comunidades. Até se vocês estudarem história, as civilizações antigas, que eles não eram nômades, eles eles viviam do extrativismo, então eles tinham que se mudar. Meu Deus, como que se chama isso? Eles tinham que se mudar para onde tinha alimento. Então eles iam para um lugar, pescavam, caçavam, comiam da fruta, eles não sabiam plantar, então eles tinham que mudar para outro lugar, mas sempre em comunidade. Então, eles começaram a desenvolver técnicas de agricultura e isso começou a fortalecer as comunidades, começaram a criar-se os povos em volta dos rios, que tinha água. Então, o conceito de se viver junto não é um conceito novo. Então, quando a gente fala assim, visita o teu irmão, tem amizade com pessoas. Isso não é um conceito novo, isso é um conceito que Deus fez a gente assim. Até aqui, ok? Sim? O ser humano é um ser relacional. Nós percebemos isso nitidamente na história do Velho Testamento. Nós percebemos isso no Novo Testamento e na vida da igreja. Então, não é algo que a pastora inventou ou alguém inventou para a gente se reunir. Isso é algo que vem da palavra, isso vem da nossa essência. Nós somos criados para nos relacionar. Amém? Muito bem. Então, partindo desse princípio, nós temos um exemplo na Bíblia que com certeza vocês já leram, que aconteceu com Jetro. Está em Êxodo 18, 21. Quem quiser abrir, pode abrir. Quem não quiser, acompanhe comigo. Ao término da aula, até amanhã no máximo eu vou encaminhar esse material para vocês terem isso, podem imprimir, fazer uma apostila, né? Fiquem à vontade com esse material. Mas olha que interessante lá. Êxodo, vocês têm ideia quando isso aconteceu? Há muitos 1000 anos atrás. E eles estavam com um grande problema. O povo estava grande, né? Eles estavam com dificuldade de administrar aquele monte de problema e um monte de pessoas, porque as pessoas têm problemas, dificuldades e desafios. Então, o Senhor inspirou e deu essa visão para que, além disto, procurarás dentre todo o povo homens de capacidade. Repitam comigo, capacidade. Tementes a Deus. Homens vorazes. Que aborreçam a avareza. E os porás sobre eles por chefes de 1000. Chefes de 100. Chefes de 50. E chefes de 10. Que interessante, o conceito de liderar, de escolher pessoas que tenham aí algumas, eu não vou dizer habilidades, porque não é só habilidade, são escolhas também, porque nós temos habilidades naturais, mas nós escolhemos renunciar a algumas coisas, como acredito que tem alguns líderes aqui, e vocês sabem que há renúncias, mas essas pessoas elas precisam estar à frente. No caso aqui tinham grupos de 10, de 50, de 100 e de 1000. É como que uma organização corporativa foi se feito aí no Velho Testamento. Por que isso? Porque é mais fácil administrar pessoas em grupos pequenos, porque ninguém passa despercebido, as pessoas conseguem dar atenção, conseguem resolver problemas, ajudar, suportar. Então, essa ideia de grupos menores, sabe, vou contar outra coisa para vocês aqui. Quando começou essa ideia da igreja se reunir em células, eu peguei bem o boom da visão, aqui no Brasil, eu peguei bem esse boom da visão. Muitas pessoas eram contra, até na igreja que eu frequentei, né, que eu fui da Igreja Batista há 15 anos. E foi uma coisa muito complicada a nossa igreja. A igreja que eu me converti tinha o tamanho da de vocês, por isso que eu venho aqui, eu amo essa igreja, eu me sinto em casa aqui.
E nós tínhamos irmãos experimentados na palavra. Era uma igreja que tinha muitos dons espirituais. Dom de orar em línguas, o outro interpretava, o outro via a pessoa por dentro, o retiro espiritual, o outro via o homem espiritual. Muita profecia, muitos irmãos que profetizavam. Era uma igreja que mergulhava no poder de Deus. O pastor ele tinha tantos dons que vinham pessoas famosas na igreja para conversar com ele, pessoas da Globo, do SBT. Hoje ele é falecido, ele já era bem senhorzinho quando eu me converti, que é o pastor que me batizou. Só que essa igreja viveu um avivamento, né? Ela implantou essa visão dos pequenos grupos. Não chamava célula, chamava culto familiar. Alguns irmãos se levantaram, falaram, não, isso daqui é divisão, é panelinha, isso não é legal. Existem pessoas até hoje que falam, célula, isso aí é panelinha. Dá uma cutucada no irmão do seu lado aí. Dá uma cutucada. Pergunta para ele assim, será que é panelinha? Será que gera divisão? Acordou quem está do seu lado aí? Se você vê que tem alguém dormindo, você pode cutucar. E de preferência na barriga, assim, ó, dá um tum. Se a pessoa não tem barriga chapada como eu, ela vai sentir. Agora, se ela malha, ela já não vai nem se incomodar, porque está preparada. Bom, mas existia esse medo, né? A gente vai se reunir, como que vai ser? E a nossa igreja antiga tinha lá a sua escola bíblica. Eu fui aluna esses dias eu mostrei as revistinhas, eu tenho um bolo assim de revista, porque escola bíblica era ininterrupta. Olha o irmão fazendo assim, não é? Era ininterrupta, não tinha fim. Imagina você fazer um curso que você começa e nunca tem fim. Quando que você se forma? Não tem fim. 15, 20, 30 anos, cada semana é um tema, e entre uma apostila acaba outra. Mas é uma roupagem nova esse negócio de célula. E isso gerou um desconforto. Mas eu pesquisando, entendendo, aí a gente descobre que isso não tem nada novo. E é claro que não é uma divisão, porque as pessoas, elas têm afinidades. As pessoas, elas se conectam. Ninguém consegue ser amigo de 100 pessoas, 200 pessoas. Mas nós temos aí nossos 2 ou 3. Amém? Então, isso é uma coisa natural que o ser humano faz. Ele escolhe pessoas mais próximas e ele tem comunhão com essas pessoas. Vou fazer uma pergunta. Na casa de vocês, quem aqui recebe por mês mais de 4 famílias diferentes na sua casa? Levanta a mão. Pouquíssimas pessoas. Pode ver que são os obreiros aqui, os pastores e alguns obreiros. Acho que eu vi 4 mãos levantadas. Por quê? Porque nós temos afinidade. Normalmente a gente abre a nossa casa para pessoas que nós temos intimidade. Amém? A célula é isso, tá? É você abrir a sua casa, ou você ir na casa de alguém que você gosta, ou você abre a sua casa para pessoas que você gosta, que você tem uma afinidade, um grupo pequeno, né? E vai fazer toda a diferença, porque você consegue ter a comunhão. Mas vamos lá. Então, quem que consolidou essa visão? Essa foto aí é a Santa Ceia. Vocês conhecem muito bem, né? Então, não vou ler aqui essa passagem, mas quero falar um pouquinho do contexto de Jesus. Jesus, ele veio, né, ao mundo, nosso Salvador, e ele veio com um objetivo, morrer por você. Mas não só morrer por você, mas trazer para a humanidade um conceito diferente da divindade. Ele veio, ele enfrentou muitas perseguições, né, foi morto numa cruz por um crime que não havia cometido. E o que aconteceu aí? Jesus, ele trouxe essa visão de tocar pessoas, de sentar à mesa com pessoas, de ter intimidade com pessoas. Então, os pequenos grupos, nós vemos na Bíblia com Jesus. E vocês vão entender o porquê, que eu vou falar um pouquinho da história da igreja. Os pequenos grupos começaram de forma muito singular. Então, a igreja cristã, ela é formada, ela existe hoje por conta dos pequenos grupos. Não existe igreja sem pequenos grupos, porque templo não podia pregar. Só no comecinho do ministério. Só no comecinho a gente percebe, Jesus começou a pregar no templo, logo depois veio a perseguição, e vocês vão entender que eu trouxe um vídeo bem legal. Mas eles não tinham um templo como nós temos. Então, a igreja, o começo da nossa igreja, eu digo igreja, não a placa, não a Cristo Salva ou qualquer outra batista, seja qual for. Igreja de Cristo.
a igreja invisível, que somos nós, amém? Você é a igreja de Cristo. A igreja começou em pequenos grupos. Então, Jesus, primeiro, ele escolhe um grupo. Quantos tinham um grupo dele? Muito bem. Agora, uma pergunta. Ele tinha intimidade com 12? Com quantos ele tinha intimidade? É interessante isso também, né? Então, nós percebemos aí, Jesus, ele tem muita presença em algumas casas e está na Bíblia. Não está na Bíblia à toa, é para a gente ver como que começou esse trabalho, para a gente aprender com isso, com esse princípio. E hoje eu quero fazer uma coisa diferente, para não ficar com cara de culto, porque eu não gosto de coisa de que, né? Eu gosto que vocês participem. E eu gostaria de alguns voluntários, conforme eu peço, eu falo, ó, eu vou falar o versículo, alguém vai levantar e ler bem alto para a gente. Vocês topam? Eu sempre faço isso nas minhas aulas. Quem topa diz um amém. Uau! Tem gente que não falou porque não quer ler. Mas se você sentir no coração, leia, tá bom? Para me ajudar. Que tem muito versículo. Daí eu quero que uns aqui da frente, uns lá do fundo. Eu quero ver quem que é valente. Levante e lê bem alto. Então, quem que pode ler para mim Mateus 9, o 9 e o 10? Primeiro que levantar, pode ler. Ô, gente, vou embora. Ninguém levanta? Ninguém pode ler um versículo? Ô, irmão, obrigado. Ó. Você que quis levantar, o próximo é seu, tá? Fica aí, aguenta aí. Aqui a gente está só aquecendo. Lê bem alto, irmão. Muito obrigada, irmão. Obrigada mesmo. Então, Jesus, ele já coloca 2 princípios que agora as pessoas estão acordando para isso, que é estar na casa e sentar à mesa. A mesa, vocês já devem ter lido, as mulheres principalmente, né? O poder da mesa, como isso é importante para a família. Você sentar, comer, olhar no olho do seu marido. Você pôr seus filhos para comer. Então, Jesus já fazia isso, porque mesa significa conexão. Diga comigo, conexão. Você precisa, presta atenção aqui, ó. Você precisa, como cristão, se conectar. Primeiro, quem é casado com a tua mulher, com o teu marido. Tem que haver uma conexão. Não é só eu casei, tá bom. Não, é uma conexão de coração. Nós temos que ter conexão com os nossos filhos. Sabe o que é conexão? É pegar seu filho e falar, hoje o dia é só meu e seu. Vamos andar? Vamos fazer alguma coisa? Vamos para um cinema, vamos conversar. Filho, vamos jogar bola. Filho, vamos assistir um filme. Filho, vem cá, como foi seu dia? Mulher, marido, conexão. E nós precisamos nos conectar, ou seja, o nosso coração precisa se conectar a outras pessoas. Senão nós não somos felizes, porque nós somos seres relacionais. Olha para a pessoa do seu lado. Olha bem para essa pessoa. Você está conectado a essa pessoa? Pensa, qual é a sua conexão? Claro que você, eu pedi para olhar para o lado, porque normalmente a gente senta do lado de quem a gente gosta, não é verdade? A gente está no nosso já grupinho, vocês estão rindo, né? O cristão, prestem atenção, conexão. Sem conexão há superficialidade. E sem superficialidade, e com a superficialidade não há cristianismo. Não há cristianismo verdadeiro. Amém? Então lembre-se de viver o cristianismo, a verdade dele. Se conectar com a sua família, se conectar com pessoas que o Senhor vai colocar no seu caminho. Tá? Então aqui Jesus, ele não só pregava à multidão. Porque eu não trouxe versículos, mas vocês sabem que Jesus pregava para multidões, amém? Tem várias passagens de Jesus pregando para a multidão. Mas eu quero dizer que Jesus não era um pregador, como a gente vê muitos por aí, que não tem conexão com as suas ovelhas. Mas ele sentava à mesa, ele olhava no olho, ele queria entender. Tem algumas situações que ele pegava a pessoa, tirava do meio para curar num cantinho, porque ele queria conversar. Eu imagino que Jesus sentiu o cheiro da pessoa, até o mau hálito da pessoa, ou o bom hálito da pessoa, o cheiro do chulé da pessoa. Comia com a pessoa. Tem gente que come fazendo barulho, tem gente que come de boca aberta. Você vai comer a mesma comida que a pessoa está comendo. Tudo isso é
conexão. E tudo isso é importante, porque se você não vive de conexão, você vive de forma fria. Você vive de forma fria e você se sente extremamente só. Presta atenção nisso daqui. Repitam comigo. Quem não se conecta, se sente só. Isso aí é para você pensar. Você se sente sozinho? Sozinha? Porque você não está se conectando com pessoas, tá bom? Quem que pode ler para mim Lucas 10, do 38 ao 42? Oh, glória, que coisa linda. Mas, eu quero o pessoal do fundão. Eu estou vendo umas meninas bonitas aqui. Eu quero essas meninas bonitas aqui, vocês aí, ó. Ó lá, ó. Você deu risada, você também, ó. Pôs a mão na cabeça, pronto. O próximo é teu. Pessoal do fundão. Bom, é lindo, né, essa passagem. Então, a história de Marta e Maria aconteceu aonde? Numa igreja? Na casa delas. Depois a gente sabe o que aconteceu, que ela se colocou lá, a Maria, né, aos pés de Jesus. Ela lavava, foi antes disso, né? Antes da indignação de Marta. Ela lavava os pés com os cabelos, né? Então, imagina, Jesus ele estava nas casas pregando e coisas muito importantes aconteceram em casas. Quem que pode ler aí Lucas 19, do 5 ao 9? Outra passagem interessante. Obrigado, irmão. Zaqueu, a gente tem aquela música, como o Zaqueu. Mas eu não canto, tá? Misericórdia. Você vai cantar, irmão? O irmão vai cantar. Vamos. Então tá bom. Então pode ler. Convém ficar onde? Que lindo. Aí você já percebe Jesus como um revolucionário. Como que, primeiro, ele convida um homem considerado terrivelmente pecador pela sociedade. Porque na época, quem que frequentavam templos? Quem que frequentava? Aqueles fariseus, saduceus, religiosos, pessoas corretas, pessoas que ninguém tinha nada para dizer, pessoas consideradas dignas. E de repente Jesus vai na casa do Zaqueu, sabe? Eu acho legal a questão de Jesus ir na casa, não só ir na casa, mas o tipo de gente que ele ia na casa. E a gente quando pensa em abrir a nossa casa, às vezes a gente recebe alguns Zaqueus, mas esses Zaqueus eles se convertem porque você abriu sua casa, ou você levou ele em alguma casa. E essa pessoa restitui ela muda de vida. Zaqueu, naquele momento, se converteu, se arrependeu e quis restituir as pessoas que ele havia extorquido, né? Então, existe também essa história linda e muitas outras, mas eu me atentei a poucas aqui, tá? Nós temos também uma passagem muito conhecida, Lucas 7, 36 a 50. Quem que é o próximo volume? Oh, glória! Nem precisei terminar. Lê bem alto, irmão. Jesus entrando aonde? Na casa do fariseu.
Uau! Que passagem linda. Então, novamente, algo tão importante aconteceu numa casa. E Jesus quebrando um paradigma. Ele foi na casa de um fariseu, onde se esperava que ele desse água para beber, que ele o servisse bem, que ele, por ser um fariseu, mas ele não fez isso. Mas aquela mulher pecadora. Gente, quando a Bíblia fala que a mulher era pecadora, não era uma mulher que mentia, viu? Não, era uma pecadora, uma mulher excluída da sociedade. Então, olha que interessante. Aí Jesus já aceita, né? Jesus entende aquele amor. Então, além de esse movimento cristão começar na casa, não só na casa, mas quebrando paradigmas, quebrando religiosidade, quebrando os costumes da época, ensinando os religiosos que não era daquele jeito. Então, tem muitos outros relatos que eu poderia falar, mas vou ficar nesses, tá? Para não estender tanto. Mas o versículo mais lindo nós vamos ler todos juntos, para vocês nunca mais esquecerem, porque esse versículo a gente vai falar bastante sobre ele, tá? Está em Atos 2, 46 e 47. Eu digo a vocês, irmãos, que se a gente tiver que resumir a história do começo da igreja em um versículo, esse é o versículo. Esse é o versículo. Se alguém perguntar assim, falar assim para você, você sabe como que a igreja começou? Você vai lá e fala, sei, Atos 2, 46 e 47. Pode grifar na sua Bíblia aí. É assim que a igreja de Cristo começou, ó. Vamos lá? 1, 2, 3. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, a igreja, na época, o templo, não era um templo que nem esse. Era o templo judaico, era o templo do judaísmo. Então, Jesus, ele não veio com essa ideia de trazer uma nova religião, de mudar tudo, mas ele queria pregar a verdade para o povo judeu. Olha, eu sou o Messias, né? Eu sou a nova aliança, vou morrer por vocês. Então, Jesus nunca quis falar, olha, ele nunca veio para ser contra nenhuma religião, mas ele veio cumprir as profecias. Então, ele pregava essas verdades no templo judaico. E é interessante que ele, todos os dias, e isso traz uma revelação também. A igreja começou com pessoas muito simples, porque essas pessoas, elas tinham essa disponibilidade, eram pessoas que ninguém dava valor. Essas pessoas seguiam Jesus. Alguns mestres, alguns doutores da lei iam até Jesus, mas que acompanhavam o ministério. Quem eram essas pessoas? Eram órfãos, eram viúvas, eram pobres, eram aleijados que foram curados, cegos que começaram a ouvir, pessoas que a sociedade não importava. Hoje em dia, a pessoa que tem alguma dificuldade, né, física, alguma deficiência, ela entra no INSS para receber um auxílio do governo. Nessa época não tinha isso. Se você não tivesse um filho homem para sustentar você na velhice, estava perdida. Então, imagina assim, a dificuldade na sociedade. Então, Jesus, nesse contexto de amar, servir, ele começou esse trabalho, ele pregava no templo, e eles iam nas casas dessas pessoas, e eles comiam juntos. E quando a palavra diz unânimes, é o segredo aí do crescimento, porque eles eram unânimes, em concordância, todos juntos lá, no mesmo coração, numa mesma visão. Então, eles tinham um objetivo em comum, um coração igual, sabe, o mesmo coração. E aí o que acontecia? Eles iam caindo na graça das pessoas. E todos os dias, repita comigo, todos os dias. Quem aqui é líder de célula? Levanta a mão. Nossa, temos muitos líderes. Não é uma alegria quando vem gente nova na nossa célula? A gente às vezes quer mudar o esboço na hora, é ou não é? Às vezes chega gente nova, eu preparei alguma coisa, eu falo, eu dou uma somebody love, falo outra coisa, porque né, a gente não quer espantar a pessoa, porque é importante aquela pessoa lá. Imagina vocês um grupo, todo dia gente nova, olha que coisa gostosa, fica oxigenando o grupo todo dia. E aí tem uma menção importante,
E todos os dias acrescentava ao Senhor a eclésia, ou seja, a igreja. Aí a palavra é usada de uma forma incrível aqui. Aqueles que se haviam de salvar. A gente vai falar um pouquinho sobre igreja, tá? O conceito. Então, até aqui entenderam? Amém? Então, o comecinho foi isso. Só que aconteceu um boom enorme aí. Atos não é um livro o nome é Atos dos Apóstolos, mas está errado esse nome, viu? O nome teria que ser Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos, mas está só como Atos dos Apóstolos, está errado isso. Olha o que aconteceu, a gente percebe que em pouco tempo o evangelho se propagou. E o que aconteceu? Nós temos relatos que em Jerusalém a igreja tinha 120 membros. Depois nós temos em Atos 2, que com uma resposta à pregação de Pedro, já houve um acréscimo imediato de aproximadamente 3.120 pessoas. Eu fico imaginando aqui em Cabreúva. De repente, pastor Marcelo sobe no púlpito, está acostumado com esse número de pessoas, com essas cadeiras. Isso porque eles não tinham um templo deles. Eles pregavam lá no templo judaico, sentados lá, conversando de forma... Jesus ele não era um religioso do templo judaico que subia no púlpito e ficava pregando. Não, ele estava lá no cantinho, falando as ideias, falando as verdades, ensinando. Né? Até criança ele foi lá, confrontou lá os doutores da lei. Mas era algo assim, como simples, sabe? Ele falava de um jeito simples as verdades que ele queria trazer para as pessoas. De repente, em Atos 2:47, a gente percebe, né, lendo, que a igreja continuava a crescer. E lá em Atos 4, no segundo sermão de Pedro, mais 5.000 pessoas. E aí você percebe, imagina, de 3, 5, a igreja foi multiplicando, o evangelho foi crescendo. Por que na opinião de vocês, as pessoas aderiam a essa fé, esse novo estilo de viver, esse novo estilo de vida? Que não usavam o nome cristão, né? Por que as pessoas davam ouvido para Jesus na época? Alguém arrisca a dizer por quê? Porque a religião, até esse momento, era basicamente um conjunto de regras que fazia com que a pessoa fosse aprovada e que ela pudesse ser aceita por um Deus. Essa mensagem que Jesus trazia era completamente diferente. Era um Deus que se importava em resgatar pessoas. É do ativo para o passivo, entenderam? É do ativo do ser humano para o passivo. Então, eu não tenho que fazer, mas eu tenho que receber esse amor. Eu preciso aceitar essa paternidade. Primeiro que chamar Deus de pai já era um absurdo. Isso não existia, esse conceito. Como assim Deus é um pai? E quando Jesus dizia, eu e o pai somos um. What? Quê? Não existe esse conceito. Você é você. Deus é Deus, você é um ser humano, você não é o filho do carpinteiro. Então, imagina essas verdades vieram com um peso muito grande, uma nova visão sobre a divindade. Mas aí, nós temos algo que aconteceu logo no comecinho da igreja, que são as perseguições romanas. E isso é um marco na história da igreja. Por quê? O judaísmo nunca incomodou o Império Romano. Primeiro porque o judeu se filiava, ajudava o imperador em algumas coisas. O judeu não incomodava o Império Romano porque eles não cresciam de forma exponencial. Você nascia judeu, então não era um crescimento que nem estava acontecendo com o cristão, com o cristianismo, né, os seguidores de Jesus. E aí, quando o cristianismo, né, esse movimento, essas verdades começou a se propagar lá, o imperador se sentiu ameaçado. E aí depois eu vou deixar as referências dos livros para vocês, mas olha que interessante, quanto às perseguições, podemos dizer que também influenciou no surgimento dos grupos familiares. Havia uma necessidade que precisava ser suprida urgentemente. O cristianismo, no tempo da igreja primitiva, era visto como uma seita, um movimento antipolítico, subversivo. E devido a esse falso conceito que recebeu, leis proibiam as suas reuniões formais nas igrejas. Os cristãos não podiam construir ou reunir-se em igrejas até o ano de 313 depois de Cristo,
quando Constantino assumiu, né, na verdade ele se converteu, abre aspas, né, ele lançou um édito, que é o Édito de Milão, permitindo que o cristianismo fizesse suas reuniões. Mas imagina, do nascimento de Jesus até o ano de... ele começou o ministério com 30 anos. Até o ano de 313, houve uma grande perseguição. E é sobre isso que eu vou falar com vocês um pouquinho. Depois disso, a gente vai para o intervalo, tá? Eu vou colocar um vídeo, acho que tem 11 minutos. E eu queria que vocês apagassem a luz, porque para eu explicar esses primeiros anos da igreja, a história da igreja primitiva, eu gosto de usar esse vídeo para vocês entenderem o contexto histórico da época. E daí, depois do vídeo, a gente vai para o intervalo e volta para concluir essa aula. Amém? Vamos testar, ver se deu certo, né? Aumenta bem o som para eles escutarem. Ó, então eles os entregarão para serem perseguidos. Oh, Jesus, não deu tempo. Ela vai voltar. Que coisa linda ela. Mas o vídeo adiantou, tá vendo? Ou não, eu que estou vendo aqui essa linha azul. Não tem problema. Olha lá. Vou ler rapidinho, tá? Então eles os entregarão para... Não, é o de cima. Esse daí também dá, viu? Mas eu acho que eu prefiro o de cima, que está maior. São os dois é o mesmo vídeo, tá? Vocês encontram no YouTube. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Então, Jesus já falou que isso aconteceria aos discípulos dele. E vamos ver então o que aconteceu. Prestem bem atenção, tá, irmãos?
muito, muito bom, né, gente? Bom, pode acender as luzes. Não sei onde que acende, né? Bom, então aí vocês perceberam que a igreja sofreu aí aproximadamente 300 anos de perseguição. E como que vocês acham que a igreja sobreviveu em todo esse tempo? Nos pequenos grupos. Então, quando a gente fala de pequeno grupo, é a nossa história, é a sua história, é a história do cristianismo. Não tem como falar sem mencionar as famílias e as casas. Vocês perceberam que em momentos eles se reuniam até em cemitérios, em cavernas, de medo de serem encontrados e mortos? Então, meus queridos, eu vou liberar vocês para um pequeno intervalo de 5 minutos, 5 ou 10, pastora? 5, porque daí... Irmãos, vamos voltar então? O papo tá bom, mas temos que voltar. Olha, o pastor está aqui na frente. Já usei sua Bíblia, viu, para tirar uma dúvida de um aluno. Eu esqueci a Bíblia. Você acha? Não, já resolvi. Bom, então vocês viram aí o vídeo. Eu não sei se vocês sabiam dessa história, mas quando eu dou aulas, né, sobre a história da igreja, essa é a primeira parte, né, os 300 primeiros anos da igreja de perseguição romana. E não é só isso, tá? Isso daí é só um resumo. Então, ficou aqui claro para vocês que a igreja não tinha templo, não tinha legalidade, né? Não tinha a permissão local para se reunir. Eles não tinham recurso, eles não tinham nada. Como que a igreja sobreviveu? O evangelho de Cristo cresceu com gotas de sangue. Então foram muitos mártires. Eu queria deixar aqui um livro para vocês que se chama O Livro dos Mártires. Eu vou mandar para vocês a foto. Compensa muito esse livro, para vocês saberem quem foram esses homens e mulheres que deram a vida por Jesus, porque não queriam renunciar à fé delas. Então, esse ditado que diz que o evangelho foi escrito por gotas de sangue é por conta da perseguição. Agora eu quero falar outra coisa. A perseguição romana foi apenas uma das perseguições da igreja, porque até hoje a igreja é perseguida. A igreja de Cristo nunca ficou sem ser perseguida. É que a gente está aqui numa bolha, num país laico, né? Então a gente não percebe, só pela televisão, alguns relatos, mas o cristianismo sempre foi perseguido, em todos os tempos. Tiveram tempos que a perseguição foi maior, outros tempos menor, mas sempre houve aí a perseguição. Bom, então, vamos lá. A igreja sobreviveu 300 anos nas casas, nos cemitérios, nas grutas, nas cavernas, escondido. Como? Através dos grupos. E surgiram vários grupos interessantes na época. Tinham os paulicianos, que eram os irmãos seguidores dos ensinamentos do apóstolo Paulo. Os anabatistas, que quando eles se convertiam, eles acabavam, eles falavam, olha, a pessoa se batiza, então
anabatiza, rebatiza, e aí muitos grupos ficaram fortes e foram crescendo com nomes do líder, daquele que começou alguma inspiração. E existem livros que contam a história desses grupos também, mas não é o caso. Então, nós temos aí a igreja nas casas, eu acho que eu vou escolher aí 2 para a gente ler, tá? Então, nós temos, a ceia do Senhor foi numa casa, está aqui em Marcos 14, 12 a 16. O Pentecostes, a gente vê às vezes filme, né, do Pentecostes, o dia que o Espírito Santo desceu, a gente imagina que eles estão no meio da rua, a gente imagina uma coisa grande, mas não foi. Não foi. Foi em uma casa, olha que interessante. Atos 2, versículo 1 e 2. Quem pode ler para a gente? Eu queria alguém que ainda não leu. Quero ver se tem alguém, e de preferência uma mulher. Porque, gente, só os homens estão com coragem hoje. Ai, obrigada. Como é seu nome, irmã? Obrigada, Esther. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, aonde? Em uma casa. De repente veio um vento impetuoso. Que delícia, que coisa, numa casa. Coisas incríveis acontecem em uma casa. Daí nós temos também, na casa de Cornélio, tinha uma reunião lá. Na casa de Maria, mãe de João Marcos. Na casa de Lídia. Essa passagem é bem conhecida. Eu gostaria de uma outra mulher. Eu quero pedir perdão dos homens, é que vocês já leram bastante. Outra mulher para ler para a gente, Atos 39 e 40. Não, é capítulo 16, versículo 39 e 40. Obrigada, irmã. Então, nessa casa, era um ponto de reunião, era um ponto de encontro que eles se reuniam e que era um apoio aí. E Priscila e Áquila também, eles tinham uma reunião na casa deles. Então, a igreja se fortaleceu nas casas. A igreja sobreviveu nas casas. E eu provo para vocês, porque teve a pandemia. Nós não houve um período que a gente não podia mais se reunir no templo. Para muitas pessoas, isso foi o fim, mas a gente descobriu, o pastor Jonas fala muito isso, eu acho muito legal, que a gente descobriu que ser igreja não é só um templo. A gente pode ser igreja, independente do templo. O templo é muito importante, a gente vai falar sobre isso, mas nós conseguimos sobreviver sem o templo. É muito bom ter o templo, mas se acontecer uma perseguição, como vai acontecer, eu garanto para vocês, isso vai acontecer, porque está na palavra de Deus. Vai existir um tempo que não vai poder mais fazer culto, né? Principalmente o domínio do anticristo, acabou isso daí. Então, a igreja vai sobreviver como? Vai voltar lá na raiz, né? Nos pequenos grupos. Nós temos que ter essa consciência, né? A importância desse trabalho. A gente fala que célula é vida na vida. Célula é a igreja, é o movimento. Célula é você viver a igreja de uma forma simples, descomplicada. O evangelho compartilhado. Eu vou trazer alguns conceitos bem legais, que talvez quebre alguns paradigmas, né? Eu sou muito discípula do pastor Jonas, e ele tem uma ideia de célula diferente, porque ele fala que não existe um líder, né? É um facilitador. Então, a célula acontece quando todos os irmãos, eles estão juntos. E na minha célula mesmo, quando eu sempre tive abri muitas células já, eu fui supervisora lá em Jundiaí, tinha muitas células. E era interessante que às vezes a gente não ia na célula, acontecia alguma coisa. E aí os irmãos, vocês não vêm? Não, a gente não vai. Mas o que nós vamos fazer? Ninguém preparou nada. Vocês vão se reunir e a célula não é a reunião, é o grupo. Repitam comigo. Célula não é a reunião, é o grupo. É importante essa conexão. Daí sabe o que os irmãos faziam? Se reuniam,
então, a gente está aqui, né? Então, eles não vieram, aconteceu. Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero. Então, essa semana aconteceu isso, aquilo, outro. Para mim também foi. Irmão, isso me lembrou uma outra coisa, não sei o quê. E falando de Jesus, se encontrando lá, marcando presença. Levantar, vamos orar junto? Aí todo mundo se abraçava, alguém quer uma oração? E aquilo foi ou não foi uma célula? Foi uma célula. Então, célula é o grupo, células são as pessoas. Então, a igreja sobreviveu, a igreja começou com grupos. Vamos voltar lá. Deus, ele planejou, isso é um conceito comum de família, filhos debaixo de pais, comunidades. A igreja começou com grupos, a igreja sobreviveu com a perseguição através dos grupos e da amizade, da conexão que eles tinham uns com os outros. E tem mais versículos que eu coloquei, tinha até esquecido, né? A gente tem aqui uma outra igreja que se reunia numa casa. Na casa de Priscila e Áquila, eu coloquei em Roma, que está aqui em Romanos. Na casa de Gaio, tinha uma outra. Fala igreja, porque a gente pensa assim, ele tinha uma igreja na casa. Porque a gente vincula a igreja com o templo. Então, a gente imagina, por exemplo, a casa da pastora, e o pastor é aqui, né? Então, que esse templo grandão, não. Quando fala a igreja que se reunia lá, a palavra da Bíblia é eclésia, que significa ajuntamento, assembleia, chamados para fora, congregação, reunião. A tradução da palavra da Bíblia para igreja não é o templo. O templo é um presente de Deus, mas se acontecer algum problema, a gente perder o templo, a gente continua sendo igreja, desde que você se reúna com os irmãos. Entenderam? Então, na casa de Ninfa, na casa de Filemon, então, a igreja nas casas é um conceito bíblico que sempre existiu. E olha aqui, alguns textos que eu tirei de alguns livros, né, que depois eu vou passar as referências no final da apresentação. Eles realizavam nas casas todas as atividades que nós agora executamos nas igrejas, ou seja, no templo. A ação em familiares próximos permitia e facilitava a comunicação do evangelho de modo eficaz. Os lugares de reunião dos grupos paulinos e provavelmente da maioria de outros grupos cristãos primitivos eram casas particulares. E 4 lugares nas epístolas paulinas, as comunidades se reuniam como a assembleia na casa de fulano. É verdade, tem muito, se a gente lê a Bíblia, tem muitas essas menções. A assembleia, né, a eclésia que se reunia na casa do ciclano. Era a igreja, né, era uma igreja. É assim, assembleia nas casas, no movimento cristão. E seu núcleo era muitas vezes uma casa existente. A casa era muito mais ampla do que a família nas sociedades ocidentais modernas, incluindo não só parentes próximos, mas também escravos, libertos, trabalhadores, contratados e, algumas vezes, atendentes e parceiros no comércio ou na profissão. Então, quando fala casa, hoje a gente está acostumado com a nossa casa, que mora, né, por exemplo, a minha casa mora eu, meu marido e meus filhos. Mas antigamente as casas não eram assim. As famílias moravam os pais, os avós, às vezes tio, às vezes os escravos, enfim, era uma coisa grande, maior. Ok, até aqui? Entenderam a origem desse conceito de grupo pequeno? Estão entendendo? Bom, então, essa foto aqui é de Constantino. Então, quando a gente vê aquele vídeo que eu passei para vocês, vocês podem imaginar que ele foi um salvador, né? Esse foi um salvador. Porém, ele trouxe realmente um descanso para o cristão. O que aconteceu? Esse era o imperador romano, chamado Constantino, que essa é uma estátua dele, né? Que realmente existiu, nem sei se existe até hoje. E esse é o símbolo do reinado dele. Percebam que é uma cruz. Está vendo que é uma cruz e um X? Esse símbolo, ele teve um sonho, esse imperador, né, na biografia dele, nas histórias, conta que ele teve um sonho e ele perseguia os cristãos. Ele estava na época de perseguir e matar cristão. E ele teve um sonho e ele viu a cruz, que representava o cristão, e Deus falava para ele nesse sonho, com essa cruz vencerás. E eles estavam em constantes guerras civis para a conquista de novos territórios. O Império Romano já estava enfraquecido.
nesse período, então ele precisava do apoio dos cristãos. Então ele propôs, olha só o que aconteceu, ele chamou líderes de alguns grupos cristãos que já existiam na época, ele descobriu, ele chamou para uma reunião, muitos não foram nessa reunião, eles não tiveram coragem porque acharam que era uma armadilha. Outros grupos líderes foram e ele propôs o seguinte, ele falou, olha, dê-me, essa frase ficou bem conhecida na história da igreja, dê-me o seu poder espiritual e eu te darei o meu poder temporal. Então ele propõe para os cristãos lá uma trégua em troca da força espiritual que eles tinham, porque eles cresciam, morriam pela causa, e aí alguns cristãos, por tanto medo e pavor e perseguição de anos e séculos, eles resolveram aceitar esse acordo, e aí fundou-se a Igreja Católica Apostólica Romana. Por isso que a Igreja Católica Apostólica Romana, né, de Roma, dessa aliança. Porém, muitos irmãos, muitos grupos continuaram separados, até porque muitas pessoas, pastor, acham que a Igreja Católica foi a primeira igreja. Isso não é verdade, porque o conceito de igreja é unidade, é congregação. Então, as primeiras igrejas começaram lá em Atos. Não foi a igreja de 313 no Edito de Milão. Então, a gente não pode confundir. A primeira igreja institucionalizada pode ter sido a romana, católica apostólica romana. Porém, a igreja, muitos cristãos nem fizeram parte, inclusive, como eu vim da Igreja Batista, os batistas nunca foram parte desse movimento. Tanto que os anabatistas, que depois tirou o ano e ficaram batistas, eles eram grupos antigos que não se aliançaram com Roma. Então, eles nunca foram protestantes, né? Nem saíram da reforma e nem compactuaram dessa aliança. Mas foi um problema aí, porque quando a gente fala de institucionalização, eu ministrei aqui aqui na igreja, acho que vocês... Quem que estava no DNA? Levanta a mão. Então, quando a gente fala de institucionalização, é claro que é gostoso, porque se a igreja fica só na casa, ela não tem tanta força como se ela tem um templo. Eu vou dar um exemplo. Eu fui líder de célula há anos. Eu já tive célula na minha casa há anos. Chega uma hora que a gente quer uma trégua. Eu já tive momentos da nossa célula crescer tanto que a gente tinha que ter um lugar maior, não cabia mais na minha casa. E a gente acabava se reunindo na igreja, né? Existem células lá em Jundiaí, né? Que tem uma célula em Jundiaí que cresceu, a pastora teve que abrir a igreja para fazer lá na igreja célula. Não cabia mais 50, 60 pessoas numa casa. Então, o templo é um benefício social, é um benefício para nós, é um benefício que a gente consegue juntar mais pessoas. Então, a institucionalização tem seus benefícios. Porém, no caso da igreja romana, ela começou como uma aliança política, certo? Não foi algo que, olha, os irmãos se juntaram, os cristãos ganharam liberdade, então agora vamos fazer do nosso jeito. Não, foi uma aliança política. E isso gerou muitos problemas, que eu não vou falar hoje aqui, mas geraram muitos problemas sociais, problemas de abuso de autoridade, cleriquismo, indulgências, idolatria. Enfim, a igreja passou por um período negro. Mas uma supervalorização dos templos nessa época aconteceu. Então, aconteceu um movimento muito lindo, que foi o surgimento, ou seja, o ressurgimento dos pequenos grupos. Isso já começou, claro, falando no Brasil. Fora do Brasil, nós temos a igreja do Paul Yang Shou, que existem muitas igrejas que, por exemplo, na China, né, comunista, não tem templo, a igreja já... Gente, eles poderiam dar aulas para nós aqui, eles estão anos-luz à nossa frente. Estou falando no Brasil. Esse movimento de célula não é antigo, é novo, tá? Pastor e o pastor sabem disso. Mas isso é um retorno à nossa raiz, amém? É um retorno ao cristianismo simples. Então, o que a igreja com a visão faz? Que eu acho maravilhoso. Ela mantém o templo, para que a gente tenha essa força de comunidade, para que a gente tenha o nosso lugar, para que a gente se reúna com autoridade, com força, com o número, né, sendo unânimes, todos é uma otimização, eu digo, que o templo otimiza espaço, otimiza tempo, otimiza esforços. A parte financeira é importante, porque a gente consegue juntar mais recursos para fazer mais coisas.
E a célula é aquela coisa do cuidado, de ser o cristianismo íntimo, da conexão, entenderam? Então, a igreja que tem essa visão, tem o templo, mas também tem o grupo, ela se torna uma igreja mais íntima, mais acolhedora. E ela é uma igreja, eu falo que é uma igreja raiz, porque ela tem a raiz da história da igreja, ela possui essa identidade. Então, a igreja não é a placa, amém? Não é a placa. A igreja precisa ter uma placa, porque isso é a lei. Na lei do nosso país, nós temos que ter um nome, você tem que ter um CNPJ, você precisa prestar contas, tem que ter lá o balanço, as coisas lá que diz a lei. Nós não é o templo. A igreja não é o templo, a igreja são as pessoas. Amém? Então, a igreja são vocês. Então, aqui, ó, aí o conceito, porque com o cleriquismo, com a institucionalização da igreja, mesmo com a reforma protestante, nós temos uma herança, né, litúrgica, uma herança, infelizmente, até maligna, que a gente traz desse período de política, tanto que vocês estão vendo quantos escândalos estão aparecendo, quantos abusos existem na institucionalização da igreja. Mas a célula possibilita a gente viver o cristianismo simples e descomplicado, a gente manter essa essência de amor, essa essência de acolher, dar voz para as pessoas, porque no culto, aqui ninguém levantou a mão fazer pergunta, só esse irmão aqui que eu achei sensacional, veio me fazer uma pergunta. Mas normalmente vocês não estão acostumados com essa dinâmica, porque culto é rápido, então tem uma mensagem para passar, os irmãos vão louvar, célula não. Quantas vezes não acontece cada situação na célula que a gente quer sair pela janela, né, pastora? O irmãozinho levanta a mão, como aconteceu esses dias mesmo na minha. O pastor Jonas ministrando, né, lá na célula, de repente uma irmã levantou a mão, eu não concordo com isso aí, não. Eu não concordo. A célula, gente, umas 40 pessoas. E eu olhei, então acontece, o irmão pode levantar, e foi muito legal, porque a irmã trouxe uma questão muito interessante, né? E ele, com toda a sabedoria que ele tem, né? Ele é um mestre, já explicou, dela saiu de lá, entendi, agora eu estou concordando. E está tudo bem também se ela não concordar, mas ela pôde falar, e às vezes ela volta, mesmo não concordando, porque ela sente o amor. Olha, gente, já tive judeu na minha célula, que eu falava, esse nunca mais vai voltar. E voltava, mas por quê? Porque sentia essa conexão. Aí ele chegou, né, depois de um monte de discussão, e eu pensei, esse nunca mais vem. Aí ele chegou na outra semana lá, você veio? Claro que eu vim. Achou que esse é livre de mim? Hoje está convertido. Tinha ateu, já peguei ateu na minha célula. E aí a gente falava de Deus, falava, e a pessoa se sentia um pouco ofendida, daqui um pouco voltava na célula. Porque é lindo, é a conexão, é o amor, é o acolhimento, a gente sente tudo isso. Estamos terminando. Então, igreja não é o templo, igreja são as pessoas. A palavra igreja, ela significa assembleia, ajuntamento, chamados para fora. É muito bonito que às vezes a gente em casa pensa umas coisas. De repente você se reúne com 2, 3 irmãos, começa a orar, Deus abre a sua visão para você ver de uma forma tão mais profunda e tão diferente. Até os meus filhos falam isso. Ô mãe, a gente às vezes está discutindo coisas, né, da vida, né? Daí os meus filhos falam assim, tem que ver como que a célula acha disso aí, né? E eu falo, filha, a gente tem que ver como que a célula pensa também, né? Porque é gostoso ter gente para falar, ter gente para contar, olha, ora por mim, está acontecendo isso. Então a célula é o que a igreja primitiva fazia. E é a forma que a gente pode viver isso e honrar esse sangue derramado aí, de muitos mártires que morreram por isso, não só os primeiros 3 séculos, mas de toda a história da igreja. Então, tem um bebezinho aqui, né? A gente não pode esquecer que quando a gente fala de igreja, quem é a igreja? Somos nós. Qualquer pessoa é a igreja? Não. São pessoas que viveram o novo nascimento. O novo nascimento, esse milagre que acontece em você quando você aceita Jesus. Quem que lembra quando nasceu de novo? Levanta a mão. Você lembra de quando foi esse momento? Você lembra da sua conversão? Você lembra como você era? Você consegue lembrar o dia que você aceitou Jesus? Que você sentiu aquela coisa diferente, né? Vocês têm experiências com Deus? De falar, Deus falou comigo, eu senti uma direção, tenho um testemunho. Vocês vivem isso?
Porque é isso. Isso é ser igreja. Eu amo esse versículo que está aqui, ó, em João 3:8, que fala o seguinte, ó: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Sabe por quê? Porque você é livre. O vento é livre. Ninguém sabe. Às vezes as pessoas podem olhar para você e falar, esse daí não tem jeito. De repente você está lá. Quem diria, né? Quem diria? O Senhor, Ele tem planos para nós. Quando você nasce de novo, você se torna uma criatura espiritual. E aí você é igreja. Existe um princípio muito maior do que é a nossa vida que a gente vive, mas a igreja invisível, a igreja que será arrebatada. Então, o grupo, a célula, é essa essência, é esse carinho. É você, são pessoas nascidas de novo. De repente vai um falar assim, olha, e fala alguma coisa que toca a vida do outro. Quantas vezes a gente prepara um esboço e a pessoa fala uma coisa e o outro, daí você não consegue nem terminar o esboço, mas a célula foi linda, não foi? E por que isso acontece? Porque você ficou na sua casa? Não. Porque você saiu da sua zona de conforto e foi se reunir. Então, o nascer de novo, que é o nascer do alto, o nascer de Deus, gerado de Deus, vivificado por Ele, gerado da semente incorruptível, nova criatura. Isso é a igreja, somos nós. Isso é ser a igreja de Cristo. Então, a importância das casas, da intimidade, da conexão, e no templo. Eu imagino que o sonho de Jesus, quando ele começou a pregar, era ficar, né? Porque ele pregava nas casas, mas ele também pregava nos templos. Ele ia no templo, e ele era ouvido lá, sabe? Mas depois ele foi impedido. Então, hoje, é uma alegria tão grande a gente vir no templo, pregar, e também poder pregar nas nossas casas. Não é um privilégio isso? Como ele fazia, né? Voltando às raízes, retorno às raízes. E a simplicidade do evangelho. E aqui é o último slide, tá? E eu termino com um testemunho. Ultimamente, eu sempre tive célula, eu sempre fui líder de célula. Eu falo que o meu chamado eu sei. Eu não tenho chamado para ser uma pastora, né? Às vezes, por a gente ensinar, as pessoas confundem, né? Às vezes, pastor, eu falo, não sou. Eu me sinto tão menor, sabe? Eu vejo eles, o que eles são, o que eles fazem. Né? Eu falo, eu sou só uma líder de célula, e olhe lá, né? Uma pequena líder de célula. Mas sabe, queridos, eu me sinto tão privilegiada quando eu pego um esboço e vou ministrar na célula. E Deus tem colocado pessoas na minha vida, ultimamente, do ano passado para esse, pessoas que estão feridas com instituições. Não digo na igreja evangélica, mas elas não querem se comprometer, elas têm medo de igreja. Falar, vamos na igreja, elas têm medo. E a gente, né, eu sempre fui muito igrejeira, né, eu sempre me envolvi muito no templo, porque eu gosto, eu acho tão confortável, já que a gente tem, né, então a gente se envolve, faz as coisas. Mas, o que aconteceu? Essas pessoas começaram a pedir, a gente quer saber de Jesus aí, a gente quer saber de Jesus. E aí meu marido falou, amor, vamos começar a fazer umas reuniões em casa, vamos falar que não tem nada a ver com igreja, mas vamos ficar falando de Jesus, depois a gente, né, vai ganhando elas para Jesus. E aí, nós começamos a reunir alguns amigos de forma informal, sabe? E assim, que coisa gostosa. E essas pessoas estão, né? Não é uma célula, não é, mas a gente às vezes está fazendo isso, porque eu também frequento já a nossa célula, mas é uma coisa extra. E que privilégio que nós temos de poder fazer isso. E depois comecei a fazer esse trabalho, né, de uma forma diferente, como evangelismo, eu comecei a olhar a célula de uma forma diferente. Eu falo como nós somos privilegiados em fazer parte desse trabalho. Vocês sabem que tem pessoas que chegam destruídas nas nossas células. Pessoas que chegam sem nenhuma esperança. Pessoas que querem tirar suas vidas. E você abre a sua casa. E outro testemunho é que nunca faltou nada na minha casa. Eu abri minha casa, gente. Eu invisto dinheiro, compro coisa. Nunca faltou nada. Eu falo que o anfitrião... Alguém aqui é anfitrião de célula? Olha, eu sempre falo isso. A anfitriã da nossa célula, né? Eu falo para ela, você é a pessoa mais importante dessa célula. Você não imagina. E eu já fui anfitriã, eu sei o que é isso. Você não imagina o trabalho lindo que você está fazendo.
o como você está abençoando a sua casa. Tem gente que nem imagina, depois fecha a célula ou sente tanta falta. Fala, tinha vida. Eu já cheguei a ouvir de anfitrião assim. Quando eu tinha célula na minha casa, eu tinha vida. Vida na minha casa. Tanto que a célula que a gente está hoje, eu e meu marido, na casa de uma anfitriã que foi da minha supervisão, já há anos atrás, ela parou, e ela foi anfitriã uns 4, 5 anos, ela parou. E aí ela tinha esse desejo, e Deus preparou, e vocês não imaginam o up de vida, de alegria, é propósito, gente. Quando nós estamos envolvidos num trabalho, você sente que você está no propósito, e o ser humano, até os psicólogos falam isso, todo ser humano precisa viver por um propósito. Então eu falo, frequenta um grupo, frequenta uma célula, e você vai encontrar o seu propósito, fazendo isso. E é em coisas pequenas, e Deus se manifesta em nós. Amém? Aí eu deixei alguns livros para vocês, depois passo mais livros, se vocês quiserem. E a aula que vem espera vocês. Amém? Deus abençoe. Vamos ficar em pé? Hoje nós aprendemos que célula não é algo novo, não é algo que nasceu no coração só da pastora Silmara, do pastor Marcelo ou da Igreja Cristo Salva. Célula é muito mais do que isso. Célula é vida de Deus em nós. É cristianismo simples, cristianismo raiz, descomplicado. É espiritualidade, não religiosidade. É você viver realmente o Evangelho. Amém? Queria falar, os pastores orar para terminar. Um dos dois, pastor Marcelo. Glória a Deus. Pai querido, nós te louvamos, Pai, por esse tempo, Senhor Jesus, pela tua bondade, pela vida da Fernanda, Pai. Deus querido, que presente, que privilégio, Senhor, ter, Senhor, essa palavra, Pai, ter essa instrução, Deus querido. Saímos daqui cheios, renovados, Senhor, porque o propósito do Senhor, Pai querido, cada dia mais é alcançado. Obrigado, Deus querido, que o Senhor abençoe, leva ela ao retorno do seu lar, e todo aquele que está aqui nessa noite, Pai, possa viver, Senhor, a expectativa do Senhor, Pai, de ter esta palavra, Pai querido, de viver o propósito do Senhor, Deus amado, que é pregar a palavra, multiplicar o número de discípulos, Senhor, abençoando aquelas casas e famílias, Pai, que o Senhor derrame da tua bênção, que eles possam ter o retorno aos seus lares, Pai, debaixo da tua graça, do teu poder. Nós oramos e te agradecemos pelo poder do teu nome. Amém, Jesus, amém. 1, 2, 3. Glória a Jesus. Queridos, um recado. A Rafa abriu uma nova comunidade para a gente se comunicar lá, igual do antigo curso, lembra? Que daí ela manda um monte de coisa para nós lá. Então, ela vai colocar o link lá na comunidade CS, onde nós estamos. Quem não estiver lá para acessar o link, procure ela aí, que ela já vai mandar direto para você. Tá bom? Ela está lá no fundo. Oi, amor. Você vai ser pastora? Amém. Amém, queridos? Porque daí ela vai trazendo muito mais, enriquecendo o nosso curso durante a semana, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Tem mais cafezinho e chazinho lá no fundo, amém?